continuando. No último vídeo eu falei que a gente tinha começado a ir no neuro, né? E depois que começamos a ir no neuro, ele começou a fazer consulta a cada 3 meses. Cada 3 meses a gente ia lá no neuro e falava do desenvolvimento dele, né? Se ele tinha evoluído, se ele tinha, como fala, regressado, eu acho que fala, né? Regressado. E aí o neuro anotava tudo, né? A professora ia junto com a gente e aí falava também o que ele tinha aprendido na escola, o que ele não tinha, o que ele tava ainda, né? Mais ou menos. Essa era a consulta no neuro, tá, gente? Não era nada demais. Bem nada demais. Eu até era meio assim, né? Falei, meu Deus, que consulta é essa? Porque eu via relatos do Brasil, né? Mas assim, gente, nem compara, tá? Se você tem, assim, aqui, eu digo aqui onde eu moro, se você tem um parente do Brasil que é um tratamento mais, você nem fica comparando, porque senão você dá tristeza. E, como eu disse, ele, cada 3 meses a gente fazia acompanhamento com ele, né? E ele continua indo no neuro, cada 3 meses, na escolinha especial, na creche, até 6 anos, mais ou menos. E continua a mesma coisa, gente. E nisso, vou falar um pouco agora do desenvolvimento dele, né? Então, assim, como ficou a mesma coisa sempre, depois que ele entrou na área Aroha, ele desenvolveu bastante, de 3 anos, em um ano assim teve, eu lembro que eu e meu marido até se assustou quando ele fez 3, quando ele fez 4, assim, que ele deu um salto, assim, foi de um dia pro outro, ele começou a falar, começou a interagir, e a gente falou, nossa, né? Até meu marido falava, nossa, como ele evoluiu. O médico, então, ficava, tipo assim, super positivo, assim, nossa, ele evolui bastante, né? E foi assim, de um dia pro outro ele começou a falar e a gente ficava até meio assim. Então, de 3 para 4, ele evolui bastante. Começou a falar assim, o entendimento dele não era, né, gente, de uma criança de 3, 4 anos, não era bem assim abaixo ainda, mas a fala, eu conseguia tirar coisinhas dele, eu ia buscar ele na creche, eu perguntava as coisas, Léo, você comeu papá? Aí ele falava, comi. O que mais que eu perguntava? Se ele tinha feito quenca, se ele brigava, né? Porque em casa eles brigavam muito com ele. Ainda briga, né? Mas aí eu falava, você brigou? Ele, não. Eu perguntava, assim, você bateu? Ele, não. Porque, né, gente, como ele eu não tinha diálogo com ele, eu tinha medo, assim, né, de alguém bater nele e ele não conseguir falar, né? Esse era o meu medo, né? E depois que ele começou a soltar as palavrinhas, eu fazia isso com ele, né? E aí não tinha diálogo, tá, gente? Era só assim, era pergunta e resposta. Mas não era um diálogo, tipo, igual hoje, eu pergunto se ele brincou, ele conta com quem que ele brincou, o que que ele fez, o que que ele comeu, o que que ele não comeu. E nessa época, não, de 3 para 4 anos, não. Não tinha aquele, aqui eles falam, bate-rebate, né? Tipo, você pergunta, ele responde e ele pergunta alguma coisa. Não tinha o diálogo, era só assim, coisinha pouca, mas que pra mim já era muito, né? Porque eu não conversava com ele, né? Tipo assim, eu vejo muita criança, igual o Vini, assim, tem 4, mas o Vini com 3 aninhos ficava falando as coisinhas assim, e com o Léo não tive isso, né? Eu queria muito conversar, né, com meu filho, assim, né? Hoje até falo pra ele parar de conversar um pouco, né? Mas na época, né, gente, era o que eu mais queria, era poder conversar com meu filho. E então, de 3 a 4 anos, ele ignora, tá, gente? Meu marido tá no game.
E aí ele começou a falar. Aí foi uma alegria, porque daí eu conseguia tirar algumas coisinhas dele. E aí continuou a mesma coisa, tá, gente? Ele continuou indo no Rearuhá, no neuro. E isso foi indo, e ele evoluiu bastante. E aí, com 4 anos também, 4 anos e 5 meses ele saiu da fralda. Até então ele era sempre fralda, né? Ele nunca tinha mostrado interesse nenhum de sair da fralda. Com 3 anos eu tentei, né, fazer ele sair, mas ele não deu certo, porque ele não entendia, gente, ele não entendia nada. Então eu falei, deixa que quando ele estiver no tempo dele, ele, né, vai, né, gente. Eu vou fechar a porta. Voltei. E aí, gente, o que eu tava falando? E aí, com 4 anos, 4 anos e 5 meses, ele saiu. A gente foi na escola, né, num passeio, era das 9 ao meio-dia. E quando eu cheguei em casa, 12:30, a fralda dele tava seca. E aí eu falei, opa, é agora. Levei ele pro banheiro e aí ele fez xixi na privada. E aí eu falei pra ele, falei, Léo, ó, não tem mais cuequinha. E aí nessa época ele repetia tudo que eu falava. Então eu falava, Léo, não tem mais cuequinha. E ele falava, não tem cuequinha? Eu falava, não, agora é só no banheiro. E aí cada meia hora, cada uma hora eu ficava com ele, levando ele no banheiro. E aí ele fazia todas as vezes. E aí chegou a noite, eu também falei, não vou colocar fralda. Não coloquei fralda, não. Eu não coloquei fralda pra ele dormir. Antes dele dormir, eu levei ele no banheiro e quando ele foi dormir, eu expliquei pra ele. Falei, Léo, não pode fazer xixi na cama, não pode molhar, tem que levantar e chamar a mamãe. E aí, depois que ele dormiu, eu fui e coloquei a fralda. E no outro dia, ele levantou seco, no sábado. Isso era na sexta, no sábado. E foi, gente, assim que saiu. Na segunda, eu levei ele pra creche, sem fralda. Conversei lá com as professoras, elas até assustou, porque na sexta ele tava de fralda, né? E assim foi. E aí ele saiu. Um dia pra noite, ele saiu. Ele também, a da fralda foi assim. E aí depois de 4 anos ele foi evoluindo, gente. Cada vez mais ele foi evoluindo. Quando chegou a 5 anos, ele já tava falando normalmente, assim. Igual, ele conversava bastante, né? Ele é uma criança que ele gosta de conversar. Então, ele conversava bastante. O entendimento dele melhorou bastante, mas assim, ainda era bem assim, a gente tinha que falar do modo mais fácil, né, pra ele entender, mas ele conseguia entender. Eu tinha diálogo com ele normalmente, com 5 anos. E foi assim. Deixa eu ver aqui, gente. O desenvolvimento dele, né? Isso. E foi assim, gente. Como eu descobri, né? Como eu descobri e como foi, assim, evoluindo, né? O tratamento dele até hoje é isso. Ele não vai mais na Ararurá, porque na Ararurá é até 6 anos, então ele vai na escola. Aí, desculpa, gente, voltando aqui um pouquinho, quando ele foi pra entrar na primeira série, foi na creche não sei falar o nome do conselho, sabe? O conselho geral da escola. Fui lá na creche conversar com ele, ver como que ele era na creche. É assim que funciona quando é uma criança que precisa de atenção especial, mas que vai numa escola regular. Então eu fui lá nele, né? Primeiro de tudo, eu levo, quando a gente fala, ele tem 5 anos, o ano que vem ele já vai para a escola. A creche mesmo marcou uma reunião com o conselho, eu levei ele, a mulher do conselho conversou com ele, pergunta as coisinhas de criança, né, pra ele, pra ver se ele tem resposta, e ele respondeu. Tinha hora que ele ficava assim, que ele tem isso até hoje, né, ele fica assim, aí tem que ficar Léo, aí ele
mas conseguiu conversar, respondeu tudo que tinha que responder. E depois a creche, essa mulher do conselho marca para eles ir na escola, né? E aí foi o senhor lá do conselho, foi também na creche, conversou com ele, viu o dia dele lá, e aí depois eles chamam a gente para conversar. E aí nisso ele falou, não, o Léo ele consegue ir numa escola regular, né? Ele tá tudo ok. E aí, como ele tem, né, o atraso, o autismo, a gente monta um cronograma e tal, você aceita? Eu falei, aceito, claro, e aí fizeram, né? Ele estuda, então ele vai estudar Kokugoi Sansu, que é japonês e matemática, ele estuda separado das crianças, e as outras aulas ele estuda junto com as crianças. Não é... Até antes dele entrar foi assim, né? Depois, aí, ok, uma vez por mês vai psicóloga lá na creche, na escola, perdão, na escola, ver se ele tá indo bem, se ele tá feliz. Pra ele desabafar, né? Porque a cabecinha deles, né, gente, é muita informação, eles ficam meio estressados. E foi assim, aí ele entrou na primeira série, né? Com isso, ele vai na Himawari. Himawari é uma salinha na escola para criança especial, para criança que precisa de atenção, né? Assim, gente, para criança que precisa de atenção especial. Então, quando é japonês e matemática, ele vai para essa salinha. Só que a professora notou que quando a aula fica muito agitada, assim, ele se estressa. Aí ele começa a falar que tá com calor, que ele tá com a cabeça doendo. Aí ele já não presta mais atenção. Então a professora veio em casa, tem todo o suporte, tá, gente? Na escola tem a professora das classes e essa professora que cuida só dele. Fica do ladinho dele. Então, conforme a professora fala e para todo mundo e tem coisa que ele não entende, tem essa professora auxiliar para ajudar ele. E ela notou que ele cansa, né? Assim, porque às vezes tem 3 aulas seguidas de outra matéria que não é japonês e matemática. E aí ela falou que agora ele faz 2 aulas na sala e uma sozinho. 2 aulas na sala e uma sozinho, não importa que aula que é. Se tudo bem. Eu falei, não, tudo bem, porque se ele não tá focado, ele não aprende nada, gente. Se dá crise nele, de choro, ou de que ele fica nervoso, não adianta conversar, é assim que funciona. Vocês têm que deixar e quando ele se acalmar, conversa, né? Não é fácil, gente, tá? Eu conto assim por cima, tá? Mas não é... Ai, nossa, só se deixar se acalmar. Não é, porque a gente também é ser humano, né? A gente também tem dia que não tá bom, a gente também tem dia que não tem paciência. Já errei muito, erro muito, né? Porque não é fácil, né, gente? A nossa cabeça também... A gente é mãe, né? Claro, mas tem dia que não é fácil, né? E aí ela tira ele da salinha pra ele focar e aí ele consegue fazer a aulinha dele, né? Com ela lá sozinha, ela e ele só, ele fica super bem.